Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Esquema Novo e hoje eu quero falar para vocês sobre A Garota da Teia de Aranha, ou The Girl in the Spider's Web, mais um reboot, ou o primeiro reboot, ou mais um reboot, ou mais uma continuação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, da série Millennium. Vocês conhecem a série Millennium? Baseada numa série de livros escrita por um escritor sueco chamado Stieg Larsson, que contava a história de uma hacker chamada Lisbeth Salander. Essa série fez muito sucesso, a série de livros que eu estou falando. Essa série fez muito sucesso há alguns anos atrás, foi campeão de vendas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E gerou, em primeiro lugar, gerou 3 filmes suecos. Os 3 filmes suecos, feitos dos três primeiros livros da série Millennium original, foram feitos, inclusive, com aquela atriz, a Noomi Rapace, não sei como é a pronúncia do nome dela. E ela interpretava a Lisbeth Salander. Depois, foi feita uma versão por Hollywood que chamava Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é baseado no primeiro livro, que é o The Girl with the Dragon Tattoo. Aliás, a tradução do livro e do filme, pelo amor de Deus, né? The Girl with the Dragon Tattoo virou Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Enfim, vai entender. Esse filme foi dirigido pelo David Fincher e tinha a Rooney Mara no elenco como a Lisbeth Salander e o Daniel Craig, ele mesmo, James Bond, como o Michael Blomkvist. Esse filme não fez sucesso nenhum, a verdade é essa. Hollywood, eu não sei se soube interpretar muito bem o universo do Stieg Larsson, mas a verdade é que o filme não fez sucesso nenhum e o que era para ser uma trilogia, pegando os 3 primeiros livros da trilogia Millennium, virou um filme só e os outros 2 filmes não foram feitos. Acontece que depois que o Stieg Larsson morreu, um outro autor pegou os personagens e pegou as diretrizes, vamos dizer assim, que ele tinha deixado principalmente para os personagens e criou mais 2 livros, se não me engano. Um deles é esse Garota na Teia de Aranha, que foi filmado agora. Então eles estão chamando de Millennium, A Garota na Teia de Aranha. É uma espécie de reboot da série toda. Trocando em miúdos, toda essa história que eu contei é uma nova tentativa de Hollywood de filmar a história de Lisbeth Salander, ou principalmente da personagem Lisbeth Salander. Quem é Lisbeth Salander? Lisbeth Salander é uma hacker, se veste de preto, toda... Você vê que ela tem um passado complicado, uma hacker que sofreu muito na infância, na adolescência, isso é descrito nos livros, principalmente a gente vai entender. Eu não quero entrar muito nessa história, porque parte disso está nesse filme. Mas a gente vê que é uma hacker que tem problemas e ela tem umas questões para poder lidar, para poder tratar. A história desse filme, A Garota na Teia de Aranha, gira em torno da Lisbeth Salander, que ela é contratada, ela hoje é uma espécie de hacker de aluguel, ou matadora de aluguel, ou não sei o que de aluguel, e as pessoas contratam para ela resolver casos, e casos impossíveis, como esse caso, por exemplo, de um programador que a contrata para roubar, para hackear a NSA americana, né, a Agência de Segurança Nacional, e roubar um certo programa que ele havia desenvolvido para a NSA e que esse programa daria acesso a todo o sistema de mísseis nucleares do mundo. Então imagina, né? Uma coisa meio James Bondiana, né? E aí a gente entra exatamente no ponto desse filme, A Garota na Teia de Aranha. A impressão que me passou, né? Então, assim, eu voltando, só finalizando a história, a Lisbeth Salander vai atrás disso e a gente percebe que a história não é só essa, tem coisa do passado dela que vem à tona, né? A gente já percebe desde cara que, logo na primeira sequência do filme, a gente vê que tem coisas do passado dela que vão aparecer no filme. Mas isso a gente vai vendo à medida que o filme vai desenrolando, que a história não vai ficar só nesse roubo desse programa. A impressão que me passou, então, no final das contas, foi que esse filme é uma tentativa de transformar Lisbeth Salander num James Bond. Tem um lado bom e tem um lado ruim isso. O lado bom da tentativa é que é uma personagem que, se for bem trabalhada, pode ser que crie uma certa empatia com as pessoas. O que não é o caso de A Garota da Teia de Aranha. A personagem Lisbeth Salander é uma personagem que tem uma personalidade bem complexa. Ela como eu disse, ela é uma hacker, dark, cheia de conflitos, cheia de questões para resolver dentro da cabeça dela, e a personalidade dela é uma personalidade conflitante e tal. Isso tudo acaba sendo deixado em segundo plano nesse filme, em prol da ação
em prol da tentativa de transformar ela numa espécie de agente secreto ou agente secreta indestrutível, uma nova James Bond. Para mim ficou muito claro isso logo na sequência de abertura. Na sequência de abertura, não. Logo na abertura do filme. A abertura do filme tem aquela estética meio James Bond, sabe? De mulheres, das mulheres dançando, e uma coisa meio na penumbra e tal. A própria abertura do filme já tem essa estética de James Bond. Se o filme tivesse sido bem feito, eu seria o primeiro a aprovar as próximas sequências, a aprovar isso como uma franquia e transformar mesmo a personagem Lisbeth Salander numa nova James Bond ou numa nova Ethan Hawke, se a gente pegar a referência aí do Missão Impossível, que é outra série de personagem que quer ser o novo James Bond e que deu super certo. A verdade é que mais uma tentativa foi feita com a personagem Lisbeth Salander e não deu certo. A Claire Foy, nesse filme, a Lisbeth Salander é interpretada pela Claire Foy, que você já viu, já falei dela aqui, inclusive, que ela tá no filme No Primeiro Homem. A Claire Foy é uma atriz que a gente gosta, eu particularmente tenho gostado muito, né? Os trabalhos dela sempre me agradam, tanto desde lá do The Crown, até nesse Primeiro Homem, tudo que ela faz, tudo que ela tem feito, tem me agradado bastante. Eu não queria dizer que o trabalho dela não me agradou nesse filme, porque ela encarna bem a personagem. Mas a impressão que me passou é que já passaram para ela, né, uma personagem mais rasa. Então você não quer aprofundar, as pessoas não querem aprofundar, os roteiristas, os diretores, os produtores, quem quer que seja, não queriam aprofundar muito a personagem, não nesse primeiro filme. Claro, tem sim os momentos de aprofundamento, então principalmente quando ela se reencontra com o passado. Não vou entrar em detalhes, estou falando de novo, mas em geral é um filme de ação e a personagem original é muito mais complexa do que isso. As histórias originais são mais complexas do que isso. A premissa original, tanto da série Millennium quanto da personagem, é tudo muito mais complexo do que simplesmente um filme de ação. Sabe uma coisa que me dá preguiça em Hollywood? É sempre essa tentativa de tornar tudo raso e se basear em cenas de ação, meio que menosprezando a inteligência do público e menosprezando a capacidade do público até em compreender histórias, em ir além dessa coisa rasa, né? Eu tenho certeza, eu não li o livro Garota da Teia de Aranha, mas eu tenho certeza que o livro é mais aprofundado. Então, a sensação que fica é que é mais um desperdício de personagem feito por Hollywood, um personagem que poderia ser tão rica, uma personagem que poderia ser tão promissora, que você poderia, ao longo de vários filmes, ir descobrindo camadas dessa personagem e aí apresentando isso para o público sem menosprezá-lo, mas não. É mais uma vez, o filme fica nessa superfície, nas cenas de ação. É uma história que você acaba não se interessando por ela. É uma história banal, essa história do roubo do software. Enfim, A Garota da Teia de Aranha talvez agrade quem gosta da série Millennium. Se você gostou do filme, do primeiro filme, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, talvez você goste desse. Os Homens que Não Amavam as Mulheres é até melhor do que esse, tá? Porque era dirigido pelo David Fincher, tinha uma complexidade maior, não era baseado só nessa superfície de ação. Então, se você gostou da série, vai ver. Agora, se você não gostou, sinceramente, é uma perda de tempo. Não sei se vale a pena. Tem muito mais coisa legal para ver nos cinemas essa semana. Beleza? Então esse foi mais um videocast Esquema Novo falando sobre cinema e a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, em edição extraordinária, com mais críticas de cinema, de séries de TV, de música e por aí vai. Até a próxima.